tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Que bom que você está conosco, nos acompanha pelas parabólicas em todo o Brasil, pelo portal sba1.com, também pelo Facebook. Está nos acompanhando também pela Claro TV em todo o Brasil, no Paraguai e também no país aqui. Você acompanha o Agricultura BR, o canal do Boi, pela Neo TV. E a partir deste momento está linkada conosco a TV Imaculada Conceição, levando sinal aberto do Agricultura BR para todo o Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E olha, os últimos dias eu tenho falado a respeito desta situação que a China vem criando, trouxe aqui especialistas falando sobre o assunto, Marcos Fava Neves falou sobre o tema, o Leandro Bovo da Radar Investimento também comentou a situação chinesa neste momento, mas eram 22 indústrias que tinham sido suspensas no mundo todo, 4 no Brasil, 2 para frango, 2 para carne bovina. China tenta fazer pressão, é confirmado mesmo aquele rumor de mercado da semana passada de propostas de valores muito mais baixos para a tonelada da carne bovina comprada por parte dos chineses, chegando a ficar aí cerca de $1.000 abaixo do valor médio que está sendo praticado e etc. Você vai ver agora como é que está a situação no Rio Grande do Sul em relação às preparações e às determinações em torno da exportação de carne para a China, na reportagem de Paulo Andrei. E na terça-feira, dia 23, a empresa Minuano, aqui do Rio Grande do Sul, assim como outras diversas empresas do ramo de frigoríficos do país, assinaram um termo declarando que suas exportações estão livres de Covid-19. De acordo com a publicação do Valor Econômico nesta segunda-feira, dia 29, a Administração Geral de Alfândegas da China, a DACC, atualizou a lista de frigoríficos autorizados a exportar para o país, oficializando a suspensão temporária de mais 2 abatedouros brasileiros. A unidade da Marfrig, em Várzea Grande, no Mato Grosso, e a Minuano, em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, estão temporariamente impedidas de exportar seus produtos para o país asiático. Em comum, os frigoríficos brasileiros suspensos tiveram casos de Covid-19 entre os seus funcionários, uma situação que já foi abordada aqui no canal. Com isso, já são 4 empresas brasileiras suspensas de exportar para a China. A decisão de suspender os abatedouros, que vem ocorrendo como uma medida preventiva do próprio Ministério da Agricultura do Brasil, ocorre em meio aos esforços chineses para evitar uma segunda onda de contaminação por Covid-19 no país. Embora não exista relação de contaminação pelo consumo da carne, o mercado asiático busca tomar esses cuidados, principalmente em relação às empresas que já tiveram casos de funcionários contaminados por Covid-19. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Amigos, como diria o Éder Catatal Benite, a situação vem bastante, sendo colocada agora. Covid-19 virou um argumento também de mercado, virou um argumento de pressão ou barreira comercial para realmente colocar uma situação como se fosse sanitária, mas por aspecto comercial. Como eu estava dizendo e disse essa semana, principalmente nos 2 primeiros dias, estão suspensas 22 indústrias no mundo todo, 4 aqui no Brasil, e a China continua comprando bastante e com uma necessidade ainda maior a partir de hoje. 1º de julho, segundo semestre começando, a China deve acelerar muito a compra das carnes. Não há nenhum indício de recuperação de plantel suíno na China, aliás, muito pelo contrário, a situação está ficando bem mais complicada para os chineses. E sobre este assunto, eu converso agora com o nosso consultor de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Couto Dias, que está conosco aqui nesta manhã fria, tarde fria de quarta-feira. João Pedro, a China tem condição de suspender a compra de carne? Vai comprar carne aonde ou vão virar vegetarianos? Boa tarde. Boa tarde. A China vai passar um processo, ela depende de carne importada. A carne suína, que é a principal fonte de proteica deles lá, subiu muito de preço, está quase o mesmo preço da carne bovina. Ou seja, um país com regime político fechado, como é o caso do chinês, a última coisa que vai deixar faltar é comida. E vai tentar segurar um preço razoável para os seus habitantes. Acho pouco provável que eles vão fazer isso. A China aumentou muito as importações de carne bovina brasileira. Se você pegar o primeiro semestre, janeiro a maio do ano passado, importou 128 mil toneladas. Janeiro a maio desse ano, 285 mil toneladas. É o melhor preço, o segundo melhor preço pago
pela carne bovina brasileira, mas é por causa que a China importa traseiro e dianteiro. O Brasil exporta basicamente dianteiro para grande parte do mundo, carne mais barata. A China não, a China está comprando os dois, o corte, o traseiro e o dianteiro. Por isso que é $5.100 o preço médio pago pelos chineses durante o período de janeiro a maio desse ano. Então eu acho pouco provável. Agora, essa questão da Covid, surgiu esse foco na capital chinesa, Beijing, e todo mundo fica levantando possibilidade. Pode ser. E como você teve muitos frigoríficos no mundo inteiro, não só no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, que tiveram que parar as operações ou tiveram problema sério de contaminação dos funcionários, talvez eles usem isso como argumento, mas o mercado interno brasileiro não sentiu nada. A demanda por animais, o preço pago pelos animais, o preço pago, o prêmio pago em cima do boi com destino ao mercado chinês continua igual. Um frigorífico foi suspenso, o outro foi de maneira voluntária. O frigorífico aqui de Mato Grosso do Sul, de Rochedo, ele mesmo parou os abates para fazer um processo de desinfecção, etc., e já que houveram alguns funcionários deles com problema de Covid, e redirecionou o abate dele para 2 outros frigoríficos do mesmo grupo. Eles devem voltar daqui 10, 15 dias, voltar a operar normalmente. O único que foi esse Mato Grosso que foi suspenso a licença de exportação para o mercado chinês. João Pedro, até pegando a questão do mercado de carne, até fazendo uma adenda aqui, o pessoal, tem gente participando do programa e participam sempre, pessoas, inclusive, que não são do agronegócio, há críticas em relação à questão do Covid. O Covid-19, é claro que é um fator grave, é claro que nós temos ciência disso, falamos disso todos os dias, né? Até lembramos, né, sobre a responsabilidade individual de cada um de manter a sua questão de proteção individual, de manter a asepsia com álcool em gel e assim por diante. Mas acontece que nós temos no país mesmo uma utilização equivocada dessas informações do Covid-19 e a China também está utilizando de uma maneira também para pressionar o mercado. A China ela pode fazer isso utilizando o Covid-19 e também deve, isso é uma conversa que a gente teve na última semana aqui com alguns especialistas, também aumentar as suas compras por Hong Kong, que é uma informação bastante possível. Mas aqui só respondendo o telespectador que mandou a mensagem, e a gente está sempre muito aberto a críticas que são feitas, o Cristiano Carmo, só lembrando ao Cristiano que o Brasil passa, assim como o resto do mundo, passa por uma grave crise causada pelo Covid-19 e que tem aquele número que chega a milhões de contaminados, mas esse milhão de contaminados, a maior parte deles não faleceu, então a maior parte foi curada também. Uma hora a gente também vai começar a trazer alguns números mostrando como é que está a situação do país, porque esses dados também são relevantes para se saber a todo o tempo, né? Até para que as pessoas mantenham a esperança, mantenham o foco. Mas voltando ao assunto, João Pedro, China, ela usa essa questão do Covid para pressionar o mercado, isso não há dúvida, isso é uma questão que tem sido colocada por vários, não só aqui no Agricultura BR, várias pessoas, especialistas, e há uma expectativa também de China tentar dar início a uma importação maior por Hong Kong. As importações de carne por Hong Kong já foram muito elevadas, né? E as informações que a gente tinha, na época que não havia aquele protocolo entre Brasil e China diretamente, que a carne entrava em Hong Kong e era passada, triangulava para o continente chinês. Agora, se poderia fazer isso para evitar esse prêmio pago no chamado Boi China. Será que isso é possível, João Pedro? Não, o preço pago por Hong Kong é mais barato porque ele compra dianteiro, unicamente dianteiro. E outra coisa, o Hong Kong importa 95% de toda a exportação de miúdos do Brasil por Hong Kong. Agora, a situação em Hong Kong também tem um fator político lá. Eles estão em um problema sério junto com o governo central da China, que a China está querendo botar com mão de ferro para segurar as manifestações lá em Hong Kong. Não, agora está pior ainda. Agora tem uma nova legislação lá que dá condições de punir com maior gravidade, etc.
Eu acho que o Hong Kong caiu muito as importações e realmente você uma queda forte. Forte. Você tem um mercado que os caras chamam de mercado cinza na China, que é o mercado, a carne que entra não só por Hong Kong, entra pelo Vietnã, por todos aqueles países limítrofes à China, que existe um mercado disso aí. Mas com essa questão sanitária na China, com esse problema do Covid, hoje há uma preocupação muito grande dentro da China com a qualidade e a origem dos alimentos. Então, o Brasil, eu acho que o Brasil pode ocupar um espaço maior no mercado chinês, porque o Brasil é um país que produz boi da forma mais sustentável possível. 90% do animal bovino brasileiro fica no pasto. Nosso boi é um boi verde-amarelo. Grande parte fica no pasto e um volume 20, 25% recebe suplemento no coxo ou confinamento ou no coxo na terminação. O forte é dentro de pastagem, passa a maior parte disso aí. Então, a questão sanitária brasileira é muito boa. Nós não temos nenhum problema sério na área de avicultura, não tivemos nenhum problema de gripe aviária, não tivemos nenhum problema de peste suína africana, não tivemos, na questão o único fator que limitava as exportações do Brasil na carne bovina era a questão da aftosa, há 15, 20 anos atrás. Nós estamos hoje um país certificado sem aftosa, com vacinação na maior parte do país, apenas um estado que não vacina, e o outro que não vai vacinar também, que é o Paraná. Então, o Brasil tem um parque frigorífico invejável em termos de qualidade, em termos de modernidade. Então, eu acho que é uma questão temporária. O chinês está talvez usando isso para baixar o preço, para tentar baixar o preço, como ele pagou um preço muito elevado no último trimestre de 2019, chegou a pagar $7.500 por tonelada de carne bovina, e ele agora, nesses primeiros 5 meses de 2020, já caiu, o preço médio dele chegou a $5.100, ele vai tentar pleitear. Agora, uma pergunta que a gente faz, tudo bem, vamos lá, não vai comprar do Brasil, vai comprar de quem? Da Austrália? A Austrália já teve frigoríficos que foram suspensos, não só por questão de mercado, mas por questão política. A Austrália quis questionar a origem do Covid, e os chineses, em represália, descredenciaram alguns frigoríficos deles. Vai comprar da Argentina? A Argentina pode até ter carne, mas está numa situação também complicadíssima em questão de controle do Covid. E logística também? Não, por causa da logística, para chegar essa carne até o porto lá. Vai comprar do Uruguai? O Uruguai é um país redondinho, tudo certo, mas não tem volume para atender o mercado chinês. O Uruguai está exportando grande parte da carne de traseiro dele, de qualidade, e importando dianteiro do Brasil para fazer hambúrguer no Uruguai. Então, o único país que sobra no mercado é o Brasil. Acho que eles vão ter que achar um meio termo com o Brasil, discutir com o Brasil. Eles pagam uma carne mais cara, mas também eles querem uma carne de melhor qualidade. O animal para ser exportado, a carne de animal para ser exportado para a China tem que ser menos de 30 meses, tanto sendo macho ou fêmea. Então, eles querem uma carne de qualidade, ótimo, eles têm que pagar um preço um pouco melhor do que eles pagam para uma carne com destino para industrial deles lá. João Pedro, em relação ao que vem acontecendo na cadeia produtiva da carne bovina, nós tínhamos uma expectativa aqui no Brasil que nós teríamos valores aí nos principais estados, considerando o circuito Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Considerando esse circuito, nós teríamos os valores acima de R$200 por arroba, ou negócio acima de R$200 por arroba, a partir da segunda quinzena de julho já começaria a aparecer. O fato é que isso começou a aparecer ao final da primeira quinzena de junho. Então, os valores eles já vêm mais fortes, já vêm mais intensos, já tem algum tempo, inclusive antes da expectativa local. Pelo ritmo que a coisa vai tomando. Vamos colocar assim, pelo jeito da madeira. O último trimestre do ano, considerando uma redução muito forte, né, e isso de acordo com as principais empresas que fazem esse tipo de abordagem, considerando uma redução muito forte em relação ao confinamento, que já se fala de uma queda de confinamento de 33%, e 15% de todo o gado abatido entre agosto e outubro, ele é proveniente de confinamento, né, ele traz ali um equilíbrio em relação à oferta, a situação em relação ao preço de carne exportada tonelada é talvez maior do que aquela que a gente já viu registrada em 2019?
Olha, 65% em regra geral das exportações de carne bovina no Brasil são no segundo semestre. Você pega o verão, pega a primavera dos países, no outono nos países do hemisfério norte, especialmente nos grandes clientes, como o caso da China. A tendência da China é comprar mais carne no segundo semestre do que ela compra no primeiro semestre. A questão é o seguinte, hoje você olha, você não tem oferta de animais prontos no Brasil, é muito pequena. A maior parte dos frigoríficos está com o quê? Com 2, 3 dias de escala na frente. Então, se você chegar hoje no frigorífico e falar, eu quero vender carne para boi para bater, hoje é quarta, para bater sexta, tem frigorífico que está comprando dessa maneira, ou seja, a escala está muito pouco, não tem oferta. O primeiro tombo que os caras chamam no confinamento foi muito baixo. Por quê? Porque o animal de reposição estava mais caro e você não tinha uma oferta de milho a um preço razoável, que é outro fator que pesa nos 30% de formação de preço. 70% é o boi magro. Que é caro. Os 30%, aí entra o resto, mas especialmente a questão do milho tem um papel importante. E o que aconteceu? Você diminuiu o alojamento. Você olhava o futuro para outubro, estava próximo a 200 e poucos reais a arroba na B3. Hoje já está mais de 215, 218 reais. Então, hoje o mercado... Já tem em São Paulo valores registrados de 215, 220, alguns hoje? Negócio acontecendo no mercado pronto, né? Mercado físico, acontecendo a 215, 220. E outra coisa, você olha a proporção de exportação e mercado interno, antes era 80-20, 80% mercado interno e 20% exportação. Nós estamos chegando já próximo de 30% na exportação e 70% no mercado interno. Então você vê e um câmbio que não baixa de 5, tá? Hoje 5,40, assim, na faixa de 5,40 o dólar. Então o dólar ajuda na exportação, você tem uma oferta restrita e o chinês comprou. Se você olhar os números em relação aos 5 meses, hoje deve sair agora à tarde, às 2 horas, deve sair o relatório do mês de junho, fechando o primeiro semestre. Com certeza a participação chinesa é bem expressiva. Então, o que acontece? Eu vejo... E o mercado de carne, você não sentiu nenhuma reação negativa por questão dessa desabilitação de um frigorífico por parte chinesa e um segundo frigorífico de forma voluntária aqui no Brasil de carne bovina. E o chinês desabilitou um número bastante significativo fora do Brasil, sempre usando o argumento de que o risco de contaminação de carne com o Covid. Esse é um argumento, eu não sei se está provado cientificamente, se isso... De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso é totalmente improvável. Então, o que aconteceu foi... vários órgãos nos Estados Unidos, na Europa, dizem que isso é improvável. Então, mas os caras estão usando esse argumento. Agora, se vão conseguir ou não, acho pouco provável em função de que você não tem o mercado mundial não tem países com condições de suprir essa necessidade dele. Esse blefe comercial da China tende a não funcionar? Eu creio que sim. E outra coisa, qual é o lugar do mundo que tem arroba de boi a $40? Não tem. Se você olhar a Austrália, é $60. Olhar os Estados Unidos, é mais de $60. Se você olhar o Uruguai, também. Dois países que têm arroba de boi próximo de $40 é o Brasil e o Paraguai. Tá certo, João Pedro Couto Dias. Eu agradeço a participação aqui no Agricultura BR. Valeu, bom trabalho a vocês. Obrigado pela participação e a gente segue agora e você confere cotações de mercado. E agora a gente traz os números que foram divulgados pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ainda sem os dados fechados de embarques no mês de junho, mas mostrando que os embarques em junho realmente são bastante expressivos, inclusive trazendo ali uma expectativa de embarques para o período. Ali está escrito em junho, mas é o primeiro semestre, 61 milhões de toneladas aí de soja. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação para junho na estimativa da ANEC. Para a soja,
devem ser embarcados 11.930.000 toneladas de soja. De farelo de soja deve totalizar 1.490.000 toneladas. A expectativa atual para embarque mensal de milho é de 775.000 toneladas, de acordo com a ANEC, é o que a Agricultura BR vai mostrando para você. Agora sim, falamos da estimativa para o fechamento do primeiro semestre e soja passa de 61 milhões de toneladas, é o que você confere agora no Agricultura BR. Você vê aqui uma estimativa para a soja em 61.650.000 toneladas da oleaginosa, é o que nós vamos trazendo para você. Também trazemos aqui o farelo de soja com 8.360.000 toneladas que devem embarcar nesses primeiros 6 meses do ano e milho 2.540.000 toneladas são as perspectivas da ANEC para fechamento do primeiro semestre. Vamos saber agora como é que vem alguns números para o mercado físico brasileiro da soja. Fechando o último mês, trazemos aqui Ponta Grossa, no estado do Paraná. No primeiro dia do mês passado, estava a R$ 102,00 a saca de 60 quilos. No dia 10, recuou a R$ 99,00. No dia 15, chegou a R$ 103,00. No dia 22, R$ 110,00 a saca de 60 quilos. Dia 25, recuou para R$ 108,00. E agora fechou o dia 30 a R$ 110,50. Esses foram os valores de referência no começo dos negócios no dia de hoje. E olha, nesse 1º de julho, nós tínhamos esses números fechando aqui para o mês de junho passado, em Rondonópolis, no Mato Grosso. No dia 1º, R$ 96,50. No dia 10, R$ 92,00. Dia 15 do mês passado, R$ 94,00 a saca de 60 quilos. No dia 22, rompeu o teto de R$ 100,00, chegou a R$ 103,00. Dia 25, recuou um pouco para R$ 102,00. Fechou o mês com R$ 104,00 por saca de 60 quilos. É o destaque que eu vou trazendo aí para a soja no mercado físico brasileiro. Olha, nesta última terça-feira, eu trouxe nas edições ao vivo do Agricultura BR, mas principalmente na segunda edição do meio-dia, os números dos relatórios apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que mostrou uma elevação para a área ocupada com soja e milho, mas não tão grande quanto se esperava, e um estoque trimestral, na posição do dia 1º de junho, muito dentro daquilo que estava se esperando no mercado, principalmente no caso da soja. Isso deu uma animada no mercado. Ontem soja fechava entre 2% e 2,5% de alta no mais curto prazo. E agora a animação continua, tanto que soja começa a ameaçar recuperar o piso de $9. Observe que nós temos julho subindo 1%, quase 1%, a $8,92 mais 6 o bushel. Agosto sobe mais de 1 agora, vindo 1,2% de alta, a $8,90 mais 2 o bushel. Setembro a $8,89 mais 6 e a posição de novembro a $8,97 mais 2 por bushel. São os negócios que eu trago agora com soja negociada na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar comercial é o que você acompanha comigo no Agricultura BR. Nós temos alta para o dólar, 1,19% de elevação para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,37 mais 5 para a moeda. E sobre dólar, sobre mercado financeiro, eu converso agora com Walter Puga Júnior. Puga, dólar em alta novamente, nós vimos aqui alguns dados, acho que você acompanhou também a conversa com o João Pedro Couto Dias, nós temos conversado com muita gente no acumulado da semana sobre China, sobre pressão no mercado, tentativa aí de um blefe comercial, mas Puga, o assunto agora é o mercado financeiro e dólar volta a operar em alta. O que vem acontecendo no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, o dólar voltou a operar em alta durante esta semana e hoje esboçou algum movimento de alta, mas não resistiu. Neste momento, o dólar perde 1,19%, cerca de 1,20%, recua para R$ 5,37. Na máxima do dia,
foi a 5,45. Mas o gráfico mostra e deixa claro uma tendência de queda do dólar. E por que o dólar cede neste momento? Os números de emprego nos Estados Unidos, logo depois da abertura do mercado aqui no Brasil, vieram negativos. Ou seja, segundo dados apurados nos Estados Unidos, a economia americana criou menos de 2.400.000 empregos agora em todo o setor privado do país. Bem abaixo do que os analistas esperavam. Os analistas esperavam a criação de pelo menos 2,5 milhões de empregos. Como veio menor do que o esperado, esse dado, lógico, acaba prejudicando o dólar frente a outras moedas do mundo, mostra, de certa maneira, uma dificuldade de recuperação da economia americana. Bom, os dados para maio, no entanto, foram revisados, né? Esperavam aí recuperação, perda, na verdade, de 2.760.000 vagas, mas houve, na verdade, uma geração de mais de 3 milhões de empregos. Segundo economistas lá da Canadian Imperial Bank of Commerce, lá no Canadá, né, essa série de empregos, de dados que mostram um emprego criado em setor privado nos Estados Unidos, tem uma recuperação de 28% daqueles empregos perdidos em março e abril juntos, mas ainda longe de trazer para os Estados Unidos um número muito favorável. Se uma porcentagem semelhante fosse mostrada pelo payroll, né, de amanhã, estaríamos vendo aí uma geração de aproximadamente 4 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos, o que, na verdade, não traz assim, um ânimo muito grande com a economia americana. Por isso, o dólar perde valor frente ao real e frente a outras moedas. Mas, enquanto o dólar vem em queda, nós temos no Brasil uma alta para a nossa Bolsa, que continua em recuperação. Depois de uma perda de mais de 37%, logo no final do primeiro trimestre, a nossa Bolsa esboça uma recuperação, aliás, uma recuperação até que acelerada. Agora, aos 96.261 pontos, o índice Bovespa, que é o índice que reflete, né, mostra a movimentação com papéis de empresas brasileiras aqui na B3, sobe 1,27%. Agora, entre as ações mais negociadas, temos alta para a Petrobras. E por que alta para a Petrobras? Os preços de negociação do petróleo no mercado futuro internacional têm tido altas constantes. Para se ter uma ideia, agora há pouco, os últimos números mostravam petróleo fora do Brasil a 42 dólares o barril. Lógico que eu falo de petróleo tipo Brent, que é o petróleo de uma qualidade superior. Já o petróleo tipo WTI, né, o Texas Intermediate, tem uma leve alta de 0,5%, uma leve alta de mais de 50 centavos de dólar por barril, alta de quase 1,5%. Então temos aí petróleo em alta, petróleo WTI na faixa de 39,85, petróleo tipo Brent acima de 42, isso ajuda os papéis da Petrobras que vêm em alta. Como os papéis da Petrobras têm uma grande quantidade negociada em bolsa no Brasil, lógico, isso contribui aí para a alta do índice Bovespa. Agora, enquanto o mundo trabalha no sentido de uma recuperação e há, por conta da Covid, um despejar de dinheiro pelos bancos centrais em toda a economia, os dados mostram que mesmo no período antes da pandemia, os subsídios agrícolas em todo o mundo cresceram entre 2017 e 2019. É o que diz um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre políticas agrícolas em 54 países. Bom, para se ter uma ideia, essa oferta desses governos de 54 países, pelo menos 536 bilhões de dólares foram transferidos pelos governos ao setor agrícola como forma de apoio direto. E, lógico, isso falseia, né? Como ressalta Assis Moreira, correspondente do Valor Econômico, toda a situação dos mercados afeta aí a inovação na agricultura e causa danos ao meio ambiente. No total, são 708 bilhões de dólares que esses 54 governos despejam para a produção agrícola. Bom, e o Brasil sofre com isso, né? O Brasil é competitivo, mas o Brasil fornece pouco suporte e proteção à agricultura. Os dados mostram que a ajuda aos produtores no Brasil diminuiu de 7,6% entre 2000 e 2002, né?
era 7,6%, para 1,7% de 2017 a 2019, mesmo período desse estudo da OCDE. Ou seja, enquanto outros países despejam dinheiro na agricultura, aqui ocorre o contrário. Para se ter uma ideia, os subsídios dados pelo governo asseguram 59% da renda dos agricultores lá na Noruega, asseguram quase 48% da renda dos produtores na Coreia do Sul e no Japão, mais de 41%. Na China, por exemplo, a ajuda representa 13,3% da receita bruta do agricultor. Bom, esses 54 países estudados estão, entre eles, lógico, os membros da OCDE e também da União Europeia, viu? Além de mais 12 países emergentes. Desse total, segundo o levantamento da OCDE, em 6 países, entre os quais aí inclui, né, Argentina e Índia, os governos taxam implicitamente seus produtores agrícolas em 89 bilhões de dólares, minorando artificialmente aí os preços. Por isso, de olho na informação, é muito dinheiro nos últimos anos para favorecer produção que acaba competindo com o Brasil, que reduz subsídios para a agricultura e para a pecuária. Fabiano, de olho no mercado financeiro, porque essa movimentação acaba prejudicando o produtor brasileiro. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. E olha, fala agora de preço de soja nos portos. Vamos ver como é que vem a soja sendo negociada. Informações da Grãos Corretora, entrega agora em julho. Portos de Santos e Paranaguá com valores iguais a R$ 115 a saca de 60 quilos. Sigo falando de Porto porque a autoridade portuária do estado do Paraná informou prejuízos causados pelo temporal e fortes rajadas de vento que atingiram Paranaguá. Isso fez com que alguns equipamentos que são utilizados para carregar navios, 2 deles, ficassem danificados e também queda de energia, falta agora energia na área de pátio de chegada de caminhões. Além disso, a Marinha do Brasil informou que vai ter, a partir de hoje, né, tem mais uma situação climática complicada que deve mais uma vez atingir toda a costa brasileira. E essa edição do Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo a respeito de milho. Nós voltamos já. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é milho. Eu falo sobre os números apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. No Paraná, a expectativa é de uma colheita de milho em segunda safra de 11 milhões e 400 mil toneladas e por lá atingiu 5% a colheita. Vamos dar uma olhada então como é que vem Paraná colhendo milho. Nós temos aqui as lavouras paranaenses de milho, 44% em boas condições, 40% em médias condições, 16% em condições ruins. É o que nos mostram aqui os números do DERAL. E aí você observa aqui, pode deixar na tela um pouco, os números que chamam a atenção, a média, né? Olha os 3 números, né? Mas principalmente a média e a qualidade ruim, 40% de qualidade média e 16% de qualidade ruim, é muito alto. Isso aconteceu pelos fatores climáticos que atingiram o estado do Paraná, trazendo forte estresse hídricos sobre a maior parte das áreas de produção. E esse número que eu falei a respeito da produção em segunda safra do Paraná de 11 milhões e 400 mil toneladas é abaixo das estimativas iniciais, evidentemente por conta dessas questões que impactaram o estado. E sobre este assunto, o repórter Mauro Andrade nos traz mais informações. A cultura do milho, primeira safra, aqui no estado do Paraná, teve bom desempenho, com produtividades médias próximas a 10 mil quilos por hectare. Já a segunda safra, que está com metade das áreas colhidas, segundo dados do DERAL, apontam perdas de 1,6 milhão de toneladas devido a problemas climáticos. Eu conversei com Edmar Gervásio, técnico do DERAL, que nos fala sobre as perspectivas da safra de milho 2019-2020. Os últimos dados levantados pelo DERAL apontam que a safra de milho 19-20 mantém uma produção em torno de 11,4 milhões de toneladas. Apesar de ser abaixo do que era previsto inicialmente, as chuvas que aconteceram no estado ajudaram e mitigaram as perdas que vinham ocorrendo no campo. Hoje, aproximadamente 50% da área ainda a colher se encontra já na fase final, ou seja, na fase de maturação e praticamente pronto para a colheita,
que deve se intensificar nos próximos dias no estado, desde que a gente tenha condições de clima favorável. As condições de lavoura, por sua vez, também mantiveram-se estáveis no último relatório, o que demonstra que efetivamente as perdas não devem ser maiores no campo. Entretanto, até o momento, o acumulado de perda no campo é superior a 1,6 milhões de toneladas, ou seja, é um número significativo e, de certa forma, impacta o produtor em termos de rentabilidade. E agora falamos a respeito da colheita de milho no estado do Mato Grosso. Por lá atinge pouco mais de 30%. Nós vamos agora conferir os dados do Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária para saber como é que foi o avanço da colheita até o último dia 26. Você vê que chega a 31,56%, com um avanço intersemanal de 15,21 pontos percentuais. Olha, por falar em Mato Grosso, vamos falar dos fertilizantes testados por lá. E foram testados várias marcas, parece que foram 300 marcas, e a análise reprovou 28% dos fertilizantes utilizados. É o que nós vamos ver agora com o repórter Valdir Pacheco. O circuito tecnológico da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, é considerado o maior evento itinerante da agricultura no estado. A etapa milho do circuito coletou 330 amostras de fertilizantes agrícolas, das quais quase 23% foram reprovadas por apresentarem pelo menos um elemento de macro e micronutrientes fora do mínimo tolerado. É através do circuito tecnológico que agricultores de todo o estado recebem a visita dos técnicos da entidade que fazem coletas de fertilizantes e sementes e encaminham para análise em laboratório. Com parecer técnico, os resultados são entregues ao produtor em 10 dias. Já que a função do programa não é condenar ou beneficiar indústrias, os nomes das empresas são preservados. O programa tem como objetivo orientar os produtores quanto à qualidade dos insumos disponíveis no mercado, pois são de suma importância no desenvolvimento das plantas e, consequentemente, na sua produtividade. Segundo a entidade, os resultados demonstram que o produtor deve se preocupar em verificar a qualidade dos produtos utilizados no plantio. Durante as visitas, os técnicos fazem avaliações visuais quanto à qualidade da lavoura, também avaliam a incidência de doenças, nível de danos causado por insetos e pragas, presença de palhada e população das plantas. Após as inspeções, todas as informações subsidiam o trabalho desenvolvido pela ProSoja MT e os laudos técnicos são enviados aos responsáveis pelas lavouras, auxiliando o produtor na sua tomada de decisões. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Confira comigo agora como é que vem os valores do milho no estado de Goiás. Nós vamos trazer aqui a praça de Cristalina em destaque. No dia 26 de maio, tinha o valor de R$ 41,50 a saca de 60 quilos. 2 de junho, R$ 40,50. Na medida em que a colheita ocorre, os preços recuam. No dia 9 de junho, R$ 39,00 a saca. No dia 16 do mês passado, R$ 38,50. No dia 19, R$ 39,50. Fechou o mês a R$ 39,00 a saca de 60 quilos. Vamos dar uma olhada agora em Minas Gerais. Minas é o destaque do Agricultura BR para preço de milho em Pato de Minas. Você vê que 26 de maio tinha um valor de R$ 45,50, no dia 2 de junho, R$ 45,00 a saca, no dia 9 do mês passado, R$ 43,50, no dia 16 recuou a R$ 42,00 por saca, dia 19, R$ 42,50, fechou o mês a R$ 43,00 por saca de 60 quilos. São os números para Goiás e Minas Gerais.
Vamos dar uma olhada agora como é que vem o mercado físico para o café em Minas Gerais. Você acompanha comigo dados em relação a Araguari, Minas Gerais e a terra do Walter Puga, inclusive. 26 de maio, R$ 580 por saca de café era o valor de comercialização. E aí o preço durante o mês de junho veio caindo. No dia 2 de junho, o valor foi de R$ 525 a saca. No dia 9, R$ 480 por saca. 15 de junho, R$ 470. 22 de junho, R$ 475. E agora fechou o mês com uma melhora, chegando a R$ 520 por saca de 60 quilos de café em Araguari, Minas Gerais. E tivemos os dados que foram divulgados pela Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, mostrando como é que estão os avanços na colheita. Vamos dar uma olhada como é que ficou então a situação. Números para a colheita da Cochupé, chegando no sul de Minas a 37,9%. No estado de São Paulo, 31,1%. Já no Cerrado Mineiro, a colheita está em 14,42%, de acordo com os dados divulgados pela cooperativa. Avançou no geral, na média, até a última sexta-feira, 29,10%, de acordo com os dados divulgados. Seguimos falando de café arábica, agora vamos dar uma olhada como é que vem as negociações com a arábica na Bolsa de Nova York. Você tem aqui Nova York com a posição de julho negociada a $1 mais 5. Setembro, $1 3 centes mais 55 a libra-peso. Dezembro, $1 6 centes mais 10. E a posição de março, $1 8 centes por libra-peso, portanto mostrando alta neste momento para café arábica. Vamos dar uma olhada agora no café robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon no Brasil, que vem com alta também. Posição de julho a $1.174 a tonelada. Setembro, $1.205 por tonelada, alta de 1,5%. Novembro, $1.224, alta de 1,57%. E janeiro do próximo ano, $1.242, alta de 1,47%. No final da manhã desta quarta-feira, o Banco do Brasil lançou o Plano Agrícola Pecuário 2021 com as disposições do banco, colocando ali recursos na ordem de 103 bilhões de reais para a sua carteira de clientes produtores rurais. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Kylie Rodrigues. O lançamento foi online a nível nacional. Na oportunidade, o BB lançou seu pacote de recursos para os produtores rurais. Para a safra 2020 e 2021 foram disponibilizados 103 bilhões de reais em recursos ligados ao campo. 92,7 bilhões destinados ao crédito rural, 10,3 às agroindústrias. Desse total, 64,6 estão indo para o crédito empresarial, estão sendo disponibilizados, 14 bilhões para os médios produtores e outros quase 14 bilhões para a agricultura familiar. Para as operações de custeio, serão destinados 61 bilhões. Armazenamento de grãos, insumos, assim como os investimentos em tecnologias nas pesquisas, por exemplo, realizadas pela Embrapa, foram destaques no Plano Safra. Para as operações de investimentos, estima-se um desembolso de 17,5 bilhões. Desses, 2,5 serão aplicados no Moderfrota, nas taxas do crédito rural, mas com recursos do Banco do Brasil, com recursos próprios.
Secretariado sem nenhum impacto para o Tesouro. Então, esses 2,5 bilhões de reais serão aplicados com recursos do Banco do Brasil sem equalização. Nessa safra também vamos ampliar o uso de soluções de mercado. Isso já é resultado das recentes alterações legislativas aprovadas pelo Congresso Nacional. Ampliaremos os negócios com CPR, dinamizando a integração de empresas, cooperativas e produtores. Com estruturas e negócios de mercado de capitais, aproximaremos o campo e os investidores, fomentando operações de CDCA, CRA e títulos verdes. Os instrumentos do mercado são fundamentais para o atendimento crescente das necessidades de recursos que o agro demanda. O lançamento online contou com a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que mencionou os mais de 90 bilhões de reais destinados na safra passada, 2019-2020. E com certeza teremos mais nesse período 2020 e 2021 e que acabamos de ouvir o anúncio de 103 bilhões. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao presidente Rubens Novaes por dar continuidade a essa longa e frutífera parceria entre o Banco do Brasil e a agropecuária brasileira, vital para o desenvolvimento econômico do nosso país. Que eu acho que ninguém tem dúvida, e nessa pandemia, presidente, nós conseguimos, acho que fazer um feito, mostrar para a sociedade brasileira como é o agro, onde ele se encaixa e a importância dele que aconteceu no abastecimento. Hoje é um dia muito especial para todos nós do Banco do Brasil. Temos muito orgulho de apoiar a agropecuária brasileira, um setor que a cada dia, a cada safra, se supera, demonstrando pujança e protagonismo no cenário mundial. A força dos nossos produtores rurais é orgulho para todo o Brasil. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E olha, você lembra, nós tivemos o lançamento no último dia 17 de junho do Plano Agrícola Pecuário 2020-2021, geral do país inteiro. Você acompanhou aqui no Agricultura BR, no canal do Boi ao vivo, com a participação de representantes do Banco Sicredi e também do Banco Santander. A diferença desse plano agrícola é que ele tem realmente uma participação muito maior de bancos privados na disposição dos recursos. Falamos agora a respeito de um desenvolvimento de tecnologia, principalmente lá no estado do Paraná, para a cultura do feijão. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. Eu conversei com José dos Santos Neto, engenheiro agrônomo do IDR Paraná, sobre a importância do uso de sementes certificadas para aumentar as produtividades do feijão. Para que o agricultor ele consiga explorar o potencial genético de uma cultivar, primeira coisa, ele precisa ter certeza que aquela semente que ele comprou é da cultivar que ele tem interesse. Então, é muito importante que essa semente ela seja certificada. A taxa de utilização de sementes no Paraná, segundo a Associação Brasileira de Sementes, gira em torno de 16%. É uma taxa muito baixa. Então, é importante que o agricultor faça a aquisição de sementes certificadas, porque essas sementes elas passaram por um rigoroso processo de critérios técnicos, de classificação, de secagem, de vigor, de germinação. E tudo isso vai fazer com que esse agricultor tenha condições de explorar o potencial genético da cultivar. É claro, nós sabemos que não é só isso, O agricultor precisa utilizar as boas práticas agronômicas, análise de solo, adubação, rotação de culturas, uma boa adubação, mas a aquisição dessa semente de qualidade, ela é fundamental para que ele consiga explorar o potencial genético, para que ele consiga explorar os 4.800 quilos que a cultivar IPR Sabiá tem potencial, que os 4.900 quilos que o IPR Urutau tem potencial. Ao utilizar semente não certificada, o produtor está sujeito a menor produtividade e a maior risco de problema sanitário na lavoura.
O agricultor que não, então, está fazendo a aquisição dessa semente certificada, ele está produzindo a própria semente, o que é permitido, né, de acordo, seguindo os critérios, né, da lei, ou ele está, então, comprando, adquirindo uma semente que não é certificada, o que não é permitido. Essas sementes não passaram por um processo de classificação, podem conter problemas de secagem e podem acarretar num potencial produtivo muito menor. Esse é um dos principais motivos para que a gente tenha uma produtividade, uma média de produtividade no estado tão baixa. Embora essa média ainda é maior do que a média nacional, nós temos muito espaço para melhorar em termos de produtividade, para conseguir realmente explorar o potencial genético das cultivares que nós temos no mercado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Olha, algumas notícias agitaram a última semana em relação a investimentos no Brasil. Alguns grupos europeus estão ameaçando ainda, pararem os seus investimentos por conta de desmatamento, em especial na região amazônica, porque as informações que chegam lá são as mais conturbadas possíveis. Sobre este assunto, nós questionamos o professor Marcos Fava Neves, ele estrategista e especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Veja. O Brasil recebeu, na semana que passou, uma carta dirigida a embaixadores, dirigida às lideranças do Brasil, feita por fundos internacionais que têm trilhões de dólares aí na sua carteira, colocando algumas preocupações em relação à produção no Brasil. Como eu sou favorável à orientação pela demanda, é muito importante que essa carta seja adequadamente respondida, com detalhamento de todas as atividades que vêm sendo feitas em cada um dos ministérios, manter o diálogo aberto com esses gestores. Hoje é fácil, talvez uma reunião via Zoom ou outra forma de contato digital com os presidentes desses fundos a cada 3 ou 4 meses para mostrar aí as evoluções, mas eu sou muito favorável ao diálogo. E é muito importante também levantarmos para esses fundos a necessidade deles olharem os outros países e colocarem indicadores importantes da área ambiental, como, por exemplo, porcentagem de áreas de um país que está preservada, né? Porcentagem de uso de biocombustíveis na matriz, porcentagem de uso de energias renováveis na matriz de energia, presença de códigos como o florestal brasileiro para proteção, enfim, eu acho que tem que elevar a régua também dos outros países. Tá aí o professor Marcos Fava Neves falando a respeito dessa situação. Sempre temos algo a enfrentar em relação a uma imagem negativa que tentam construir do país, principalmente quando se fala de agronegócio e meio ambiente, que, como o professor acabou de destacar, são aliados. No próximo bloco da Agricultura BR tem a coluna 4.0 no campo. Também vamos falar de integração lavoura-pecuária e muito mais. Eu volto já. E o Sistema Integração Lavoura-Pecuária contribui para a recuperação de áreas degradadas. É uma técnica que ajuda a melhorar a produtividade e a qualidade do solo. E é o que nós vamos ver agora na reportagem de Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Muitos produtores utilizam o sistema ILP, Integração Lavoura-Pecuária, para recuperar pastagens degradadas. O assunto foi tema de uma live realizada pela Embrapa Gado de Corte, com o pesquisador Ademiro Guzimmer. A agricultura está crescendo, a área de lavouras, especialmente no centro-oeste, né, sobre áreas de pastagem degradada. Então, é importante que nós tenhamos aproveitar melhor essas áreas, que aí nós poderemos produzir grãos e carne nas mesmas áreas.
Uma outra coisa importante para uma região típica de pecuária com pastagens degradadas, quando nós entramos com lavouras, com soja, milho, sorgo, etc., nós também criamos possibilidades de melhor alimentação dos rebanhos, né, tanto de corte como de leite, mas também nos cria a possibilidade de desenvolver suinocultura, avicultura, piscicultura, enfim, é um processo de desenvolvimento regional que acontece nessas regiões que têm mais dificuldades, às vezes, de solos mais pobres, e nós recuperando isso, nós temos esse potencial. Na live, o pesquisador comparou a recuperação de áreas nas regiões que apresentam dificuldades climáticas, veranicos, solos pobres. Com o plantio direto sobre a pastagem recuperada, a produção de soja resulta em maiores ganhos. É mais tempo pasto do que tempo de lavoura. Então, é 1 ano de soja e 2 de pasto. Volta a soja, 2 de pasto, e assim o sistema roda. E o que se fez aí? Ó? Recuperou a pastagem, né? Com calcário, com gesso, com adubo, MAP, e em novembro, dezembro, janeiro é feita essa recuperação. Essa pastagem é utilizada durante o outono e o período seco seguinte. E aí, então, nós temos uma produção animal de 10, 12 arrobas por hectare, e depois, sobre isto, nós vamos semear a nossa soja. A adoção de capins selecionados através da pesquisa científica no centro-oeste brasileiro alavancou o suporte e o desempenho animal. No Cerrado, nós temos 25, 30 milhões de hectares que são desses solos mais arenosos, mais difíceis. Então, é importante que se tenha práticas com muito cuidado. E isto aqui viabilizou. Hoje nós estamos expandindo no Mato Grosso do Sul o cultivo de soja nessas áreas mais frágeis, melhorando a pecuária e aumentando a produção de grão. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E o GPB, o Grupo de Produtores do Brasil, informou há pouco negócios no chamado Boi China a R$ 225 por arroba no estado de São Paulo. É o que a gente vai trazendo para você em informações. As informações vão chegando e nós vamos trazendo, então, negócios importantes. Hoje, na abertura do programa, eu falava a respeito de China, falava da China tentar segurar preços, mas não tem jeito não, vai subir mesmo. E como essa alta começou muito antes e o confinamento no Brasil é 1/3 menor do que a média, não que fizesse tanta diferença, mas aqueles momentos em que se coloca boi de confinamento no Brasil vai ser muito menor esse ano, tendência de alta muito mais elevada do que nós vimos em 2019. Vamos dar uma olhada no dólar, então. A Agricultura BR está quase encerrando. Dólar comercial na tela, pode colocar aqui para mim. R$ 5,35 é o que ela está dizendo, com queda de 1,65% para a moeda norte-americana. Soja em Chicago agora, nós destacamos como é que vem as posições negociadas, vinha com alta mais uma vez, segue em alta, não mudou muita coisa, está aí acima de 1% de alta, até 1,3%. Posição de julho a $8,92 mais 4 bushel, agosto 8,89, setembro também e novembro a $8,97 por bushel. Olha, encerrando essa edição da Agricultura BR, vou trazer para você um destaque bem interessante, essa nova iniciativa do canal do Boi, o @play. Oferta de bezerros para recria e engorda. São 51 machos Nelore de 8 a 10 meses com 209 quilos em média. Os animais estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. O local permite acesso para a carreta baixa transitar tranquilamente. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie mensagem via WhatsApp 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Lote com 35 machos cruzados para recria e engorda. A era dos animais é de 8 a 10 meses, com média de peso 208 quilos.
Estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. Estrada em ótimas condições, com fácil acesso para a carreta baixa transitar até o asfalto. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie o WhatsApp para o telefone 67991501000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas na terceira edição. Desejo a você uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!